Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 6 de junho, e estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 3, 20 a 35. Vamos tomar alguns versículos deste santo evangelho de hoje. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Alguns vieram lhe dizer: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caros irmãos e irmãs, o ponto central do evangelho de hoje é o cenário dos mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém e afirmavam que Jesus estava possuído por Beelzebu. Isto é, que Jesus é um endemoniado ou ainda uma espécie de encarnação do mal. Jesus responderá com uma simples parábola da casa dividida e do homem forte e, ao final, expõe com veemência o pecado imperdoável descrito como blasfemar contra o Espírito Santo. Este é o pecado de quem se fecha obstinadamente à ação de Deus na história, ou seja, aos sinais do seu Santo Espírito. É o pecado de se fechar à ação profética e messiânica de Jesus, identificando-a como algo demoníaco. Expressa assim esse pecado o coração fechado do homem à obra salvífica de Deus na pessoa de seu Filho unigênito. O ódio ou a rejeição da salvação trazida por Deus na pessoa de seu Filho Jesus sela, assim por dizer, a autocondenação da pessoa, dado que Deus não pode condenar ninguém, porque Ele é o sumo bem. Somos nós que nos autocondenamos. Esse pecado é também rejeitar o anseio da salvação ou de eternidade que o Deus Criador deixou como marca na natureza da pessoa humana. É a rejeição da própria natureza humana atraída para Deus, se nós quisermos rebuscar aqui Santo Agostinho, quando diz no livro das Confissões: fizeste-nos para vós, ou seja, atraídos para vós. Jesus então interpreta toda a sua obra salvífica e o reino de Deus também que ele veio trazer como uma vitória sobre Satanás, pois ele veio libertar o homem e o mundo do poder demoníaco, do poder do maligno. Jesus é a personificação da intervenção salvífica de Deus, presente em seus atos e palavras que expressam a vitória de Deus no mundo. Então, a rejeição desta ação de Deus na pessoa de seu Filho, Jesus, atribuindo a sua origem a Satanás, é insultar o próprio poder, o poder de Deus. Ou seja, é um pecado contra o Espírito Santo que opera em Jesus, que atua na missão de Jesus. Isso quer dizer que é o fechamento radical à proposta salvífica e libertadora trazida por Jesus. O pecado contra o Espírito Santo é irremissível. Por quê? É a rejeição do perdão de Deus, próprio de quem não tem fé e não aceita a conversão. É resistir sempre à ação do Espírito Santo em nós, como nos lembra São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, no 7º capítulo, por ocasião do martírio de Santo Estevão. Mas se de um lado Jesus é rejeitado e blasfemado pelos mestres da lei, de outro ele é procurado pelos seus parentes e familiares, como nós vimos no final do evangelho de hoje. Mesmo que Jesus tenha decepcionado as expectativas destes seus parentes, pois Jesus alarga o horizonte
de parentesco ao sentir próximo e familiar de todos os que se deixam envolver no seu projeto salvífico, isto é, a multidão dos ouvintes e também os seus discípulos. Então, ser parente de Jesus é fazer a vontade de Deus Pai, é participar da salvação que Deus oferece a todos. Se há uma compreensão por parte dos mestres da lei sobre a real identidade de Jesus, há também uma comunidade que o escuta e acolhe a sua mensagem de amor e salvação. Que possamos, então, a partir desse Santo Evangelho, fazer parte da família de Jesus, acolhendo sua pessoa e cumprindo sempre a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Nha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer.